Olá, enfermeiros, meu nome é Vinícius, eu sou professor da disciplina de Enfermagem Fundamental da Escola Paulista de Enfermagem e, como vocês viram na primeira aula ministrada pela professora Rita Simone sobre os efeitos gerais das drogas vasoativas e a importância de alguns cuidados relacionados a drogas vasoativas no intuito de manter a segurança do paciente. Nessa discussão de agora, vamos elucidar os principais efeitos das principais drogas vasoativas que são utilizados na prática clínica da terapia intensiva, bem como os principais cuidados de enfermagem. A primeira droga vasoativa que podemos elucidar é a droga chamada de nitroglicerina, onde um dos nomes comerciais que temos é o Tridil. A nitroglicerina ela tem como principal objetivo a redução da resistência vascular sistêmica e com efeito também na vasodilatação das artérias coronarianas. Então, a gente sempre tem que pensar que o paciente que está utilizando a nitroglicerina é porque esse paciente precisa reduzir o nível da pressão arterial e, concomitantemente, aumentar a oferta de oxigênio para o músculo do miocárdio. Por isso que as principais indicações que nós temos da nitroglicerina é pacientes com dor precordial devido à síndrome coronariana, pacientes em edema agudo de pulmão ou em alguns casos de insuficiência cardíaca descompensada. Existem diversas contraindicações ao uso da nitroglicerina, mas a principal não contraindicação, mas administração de uma maneira mais cautelosa é aqueles pacientes com infarto do ventrículo direito, porque a nitroglicerina diminui o retorno venoso, podendo piorar o débito cardíaco. Por ser uma droga que faz uma vasodilatação e vasodilatação coronariana, uma das suas grandes reações adversas é a hipotensão ortostática, principalmente se esse paciente for retirado do leito, e em alguns pacientes também a cefaleia. Quando pensamos na apresentação da nitroglicerina, nós temos uma ampola de nitroglicerina em 10 ml e, conforme o protocolo da nossa instituição, do Hospital São Paulo, nós diluímos a nitroglicerina em uma ampola em 240 ml de soro fisiológico. Lembrando que a estabilidade da nitroglicerina é de 24 horas, ok? Porém, por mais que a gente vá discutir algumas diluições aqui nesta aula, nós também precisamos pensar que às vezes o médico modifica a diluição, deixando essa droga ou mais concentrada ou menos concentrada, de acordo com as características clínicas desse paciente. E o que eu tenho que pensar em cuidados de enfermagem para o paciente com nitroglicerina? Primeiro, lembrar que a droga tem que ser trocada a cada 24 horas. Como é uma droga vasodilatadora, eu preciso ter o controle da pressão arterial por meio da monitorização da pressão arterial não invasiva. Algumas instituições protegem essa droga da luz, nós não temos essa indicação no protocolo da nossa instituição e, com certeza, conforme já disse a professora Rita Simone, para mantermos a segurança, essa droga tem que ser administrada em bomba de infusão. E muita cautela ao retirar esse paciente do leito, porque eu posso ter hipotensão ortostática. A segunda droga vasoativa muito utilizada na prática clínica é o nitroprussiato de sódio, também com o nome comercial Nipride, e o nitroprussiato tem um efeito muito parecido com a da nitroglicerina de promover a queda na resistência vascular sistêmica, ou seja, ela reduz a pressão arterial, mas tem menos efeito na circulação coronariana no caso da nitroglicerina.
Principais indicações do nitroprussiato de sódio são as emergências hipertensivas, onde eu preciso reduzir de maneira segura a pressão arterial do meu paciente. Muito cuidado com o uso dessas drogas em pacientes que já são portadores de insuficiência cardíaca. E por ser uma droga vasodilatadora, temos as mesmas reações da nitroglicerina, ou seja, a hipotensão arterial. Então, retirar este paciente do leito em uso de nitroprussiato tem que ser refletido com uma discussão multiprofissional. Esta é uma das drogas que ela é obrigatoriamente diluída em soro glicosado. Ela também tem uma estabilidade de 24 horas e deve ser protegida da luz. É a única droga vasoativa que, dentro dos protocolos da nossa instituição, ela deve ser protegida da luz, ou seja, o frasco e o equipo devem ser protegidos da luz, ou seja, um equipo fotossensível e um protetor para o frasco onde contém a medicação. Muita atenção aos pacientes que fazem uso de niprid em altas doses, porque eles podem ter intoxicação por cianeto. E aí eu, como enfermeiro, tenho que pensar, esse paciente já está mais de 4 dias com nitroprussiato e ele começa com taquipneia, vertigem, alterações visuais, tenho que pensar que isso pode ser intoxicação pelo cianeto. Os cuidados de enfermagem dessa droga, como havíamos dito, o nitroprussiato tem estabilidade de 24 horas e, da mesma forma que a nitroglicerina, deve ser realizado uma medida de pressão arterial não invasiva de maneira contínua. É uma droga que tem que ser protegida da luz e ser administrada em bomba de infusão contínua. As próximas drogas que vamos discutir são aquelas drogas que ou aumentam a resistência vascular sistêmica ou melhoram a força de contração do coração, que são drogas que nós falamos que são agonistas adrenérgicos. A primeira droga agonista adrenérgica é a epinefrina, que é a droga utilizada no atendimento da parada cardiorrespiratória, mas ela também pode ser administrada em uso contínuo, principalmente naqueles pacientes que estão em uso de noradrenalina e mesmo assim não há um controle adequado da pressão arterial. Então, as principais indicações do uso da adrenalina contínua é a refratariedade ao uso da noradrenalina ou até da vasopressina, e alguns pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca que desenvolvem síndrome vasoplégica também podem ter a indicação do uso da adrenalina. Existem algumas contraindicações, como pacientes com arritmias, mulheres em trabalho de parto, uso de anestésicos locais, porém, essas contraindicações devem ser balanceadas entre o risco e o benefício. Então temos que lembrar qual é o principal efeito do uso da adrenalina infundida continuadamente. É para aumentar a resistência vascular sistêmica, ou seja, aumentar a pressão arterial nesses pacientes. A diluição, conforme o protocolo da instituição, são 4 ampolas de adrenalina em 246 ml de soro glicosado, mas vale a pena reforçarmos que o médico pode prescrever uma alteração nessa diluição de acordo com a especificidade clínica daquele paciente. A estabilidade dessa droga também é de 24 horas. Dentre os cuidados, precisamos pensar que eu tenho que trocar essa droga a cada 24 horas e, por ser uma droga vasopressora, eu tenho que ter uma monitorização da pressão arterial invasiva. Essa droga deve ser administrada em bomba de infusão e obrigatoriamente em catéter venoso central. A próxima droga agonista adrenérgica é a dopamina. É uma das drogas
que era muito utilizado na prática clínica da UTI, porém hoje, com os estudos e com outras drogas que foram demonstradas com maior segurança, hoje a maior indicação do uso da dopamina é naqueles pacientes que apresentam bradiarritmias e que não responderam ao uso da atropina. Não se tem mais indicação do uso da dopamina para aumentar a força de contração, porque ela pode ser substituída pelo uso da dobutamina, e também não se utiliza mais a dopamina no intuito de aumentar a pressão arterial, porque ela pode ser substituída pela noradrenalina. Alguns estudos comparando dopamina e dobutamina, ou dopamina e noradrenalina, a dopamina ela tem um potencial arritmogênico maior do que essas outras drogas vasoativas. Então, as principais indicações que temos hoje da dopamina é nas bradiarritmias sintomáticas que não responderam à dose inicial da atropina. E como esta droga ela pode ser diluída? De acordo com o protocolo institucional, 5 ampolas de dopamina em 200 ml de soro glicosado. Lembrar da especificidade de cada paciente, e a estabilidade dessa droga também é de 24 horas. Quais são, então, os cuidados de enfermagem que eu sempre, como enfermeiro, preciso pensar em pacientes em uso de dopamina? A estabilidade da droga em 24 horas, a mensuração da pressão arterial e da frequência cardíaca de maneira não invasiva, uma vez que eu não vou utilizar a dopamina no efeito alfa-adrenérgico, ou seja, para aumentar a pressão arterial, e ela tem que ser administrada em bomba de infusão contínua. A terceira droga agonista adrenérgica que vamos discutir agora é a dobutamina. A dobutamina é a droga com maior nível de evidência para aumentar a força de contração do coração e, consequentemente, aumentar o débito cardíaco. Então, em todas as situações onde eu tenho um paciente que tem redução da força de contração do coração por insuficiência cardíaca, crônica ou aguda, eu tenho a indicação do uso da dobutamina. Então, ela é indicada em situações de baixo débito cardíaco. Uma das contraindicações da dobutamina é a hipovolemia, uma vez que ela aumenta a força de contração, então eu preciso ter volume, sangue dentro do ventrículo, e ela pode causar também uma taquicardia, em alguns casos, dor precordial. A indicação da dobutamina: a diluição é uma ampola em 230 ml, também com uma estabilidade de 24 horas. Então, os cuidados: dobutamina, estabilidade 24 horas, monitorização com controle da pressão arterial e da frequência cardíaca de maneira não invasiva, deve ser administrada em bomba de infusão. E como eu quero melhorar o débito cardíaco desses pacientes com o uso dessa droga, um dos parâmetros que podemos ter para a melhora do débito cardíaco é o controle do débito urinário. A norepinefrina já é a droga vasoativa mais utilizada na prática clínica da UTI, é uma droga alfa-adrenérgica, então o efeito principal dela é aumentar a resistência vascular sistêmica, ou seja, aumentar a pressão arterial. Então, o objetivo da noradrenalina é aumentar a pressão arterial. Então, em que situação a noradrenalina é indicada? Naqueles pacientes com hipotensão e que não responderam à infusão volêmica. A noradrenalina, por ser uma droga essencialmente vasopressora, como a adrenalina, ela deve ser administrada em catéter venoso central. Deve ser diluída em 4 ampolas com 234 ml de soro glicosado, com estabilidade de 24 horas. Lembrar que muitas vezes essas diluições elas devem ser
o enfermeiro deve seguir o que está na prescrição médica em decorrência das especificidades clínicas do paciente. Então, como eu havia dito, estabilidade de 24 horas, monitorização da pressão arterial e da frequência cardíaca contínua de maneira invasiva, da mesma forma que a adrenalina, a noradrenalina, eu preciso monitorizar a pressão arterial por meio da mensuração da pressão arterial invasiva. Ela deve ser administrada em bomba de infusão e em catéter venoso central, e dependendo da dose da norepinefrina, aquecimento de extremidades em decorrência do seu efeito vasoconstritor. A próxima droga utilizada é a vasopressina. A vasopressina é uma droga que também tem a indicação de aumentar a resistência vascular sistêmica. Em casos onde eu tenho altas doses do uso da norepinefrina, em algumas situações o médico prescreve o uso da vasopressina no intuito de fazer a vasoconstrição e aumentar a pressão arterial. Então ela é indicada muitas vezes em refratariedade com o uso da norepinefrina. Ela deve ser diluída em uma ampola em 99 ml de soro fisiológico e possui uma estabilidade de 24 horas. Então, quais são os cuidados da vasopressina? São os mesmos cuidados que nós temos que ter com a adrenalina, com a noradrenalina e com a vasopressina, ou seja, monitorizar a pressão arterial e frequência cardíaca de maneira contínua, sendo a pressão arterial por meio da monitorização da pressão arterial invasiva. Essas drogas devem ser administradas em bomba de infusão e em catéter venoso central com aquecimento de extremidades. Muito bem, então falamos das principais drogas vasoativas. As drogas vasodilatadoras, a nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio. Falamos da dopamina, utilizada para aumentar a frequência cardíaca do paciente. A dobuta, para aumentar a força de contração do coração. E falamos da adrenalina contínua, da vasopressina e da norepinefrina, que visam aumentar a resistência vascular sistêmica e, por conseguinte, a pressão arterial. Lembrar, uso de droga vasoativa é igual a catéter venoso central nos casos de fármacos vasopressores, mas as drogas vasodilatadoras, inotrópicas e a dopamina, ela pode ser utilizada em catéter venoso periférico, porém, nesses casos, eu preciso ter uma monitorização constante do enfermeiro do local da inserção desse catéter. Todas essas drogas devem ser administradas em bomba de infusão contínua. Esses pacientes devem estar monitorizados, monitorando a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco pelo monitor e a pressão arterial. Lembrando que as drogas vasopressoras, noradrenalina, adrenalina e vasopressina, eu preciso ter a monitorização da pressão arterial invasiva. Finalizando essa nossa aula, eu gostaria de lembrar a todos os enfermeiros que pacientes em uso de drogas vasoativas, eu preciso ter uma avaliação clínica constante deste paciente. Ok? Muito obrigado.